Olá pessoal, meu nome é Reginaldo Charles Gomes, sejam bem-vindos ao canal Análise de Vibração, o homem por trás da máquina. Sou especialista em análise de vibração, tenho 20 anos de experiência na área de manutenção industrial, sendo destes 20, 13 com análise de vibração. Teremos conteúdo do básico ao avançado. Se inscreva no canal, ative as notificações para que seja informado sobre novos conteúdos. O vídeo a seguir é destinado a iniciantes em análise de vibração. Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o sistema massa-mola. É uma representação gráfica da origem das vibrações nas máquinas. Como que a máquina vibra, de onde é a origem das vibrações nas máquinas. Esse é o intuito dessa representação gráfica e nós demonstrarmos como funciona a vibração na máquina. Nós temos aqui uma estrutura fixa, onde está presa uma mola, essa mola K. Posteriormente, nós temos uma massa M, que está ligada a esta mola, e nós temos aqui uma estrutura, uma representação de até onde essa massa desloca, representada por estas setas aqui. Nossas máquinas industriais, essa massa M é excitada por uma força que faz com que essa massa se desloque e gere uma senoide. Como é formada essa senoide? Nós temos um deslocamento dessa massa até esse ponto e até esse ponto. Ou seja, essa massa se desloca. O que determina quanto essa máquina vai deslocar? A resistência da mola. Se nós temos uma mola com uma resistência maior, esse deslocamento será menor. Ela oferecerá uma resistência maior ao deslocamento da massa. Se nós temos uma mola com uma resistência menor, nós teremos um deslocamento maior. Então nós temos uma massa que é excitada por uma força e essa massa vai deslocar mais ou menos de acordo com a resistência da mola. Na prática, o que essa mola representa? Essa mola representa a estrutura da máquina. Nós temos máquinas montadas de diversas formas, com bases metálicas, com base civil, em cima de coxins. E essa base onde a máquina é montada, a estrutura da máquina, os mancais, o tipo de rolamento em que ela é instalada, vai determinar o quanto a massa vai deslocar de acordo com a força de excitação dessa massa. O que nós estamos dizendo? Estamos dizendo que uma mesma massa, sendo excitada por uma mesma força, pode se deslocar mais ou menos, dependendo da resistência da mola. Então nós podemos ter uma máquina que é excitada por uma força qualquer, de mesmo valor, e que se desloque o dobro, um terço, um quarto, ou igual a outra máquina. O que determina o deslocamento é o K. Ou seja, a resistência da nossa mola. Quanto maior a resistência, menor o deslocamento. Quanto menor a resistência, maior será o deslocamento dessa massa. Então o que determina o quanto essa massa irá deslocar é a resistência da mola. Esse valor de deslocamento, que é o x0, tem o lado positivo, o lado negativo. Nessa representação gráfica, a nossa massa sai de um máximo negativo, vai até o zero, seria o seu ponto de repouso, se desloca até o máximo positivo, retorna até o zero novamente, vai ao seu máximo negativo, retorna ao zero, vai ao máximo positivo, retorna a zero e vai ao máximo negativo. Isso sucessivamente, isso determina a vibração da máquina. Vai ao ponto máximo, retorna a zero, vai ao ponto mínimo, retorna a zero, vai ao ponto máximo novamente. Isso sucessivamente. Imagine isso no tempo. Vai ocorrer exatamente isso.
é o que está representado aqui graficamente para a gente. Esse movimento no tempo, que está representado pela letra T, vai gerar uma senoide. Esse deslocamento, essa senoide, é o que é medido pelo nosso acelerômetro em análise de vibração. Existem outros sensores utilizados para medição em análise de vibração. O mais comum é o acelerômetro. O sensor mais comum utilizado é o acelerômetro para medições de análise de vibração no dia a dia. Esse valor representado pela seta azul é o deslocamento total da massa, ou seja, do máximo positivo até o máximo negativo. Essa é uma medição chamada de valor de pico a pico, ou seja, valor máximo positivo até o máximo negativo. Valor de pico seria representado pelo valor do deslocamento do ponto zero até o máximo positivo. Esse seria o nosso valor de pico. Então, o nosso valor de zero a pico é representado por essa seta, ou seja, um valor de medição do ponto zero até o máximo positivo. De máximo positivo até máximo negativo, como falamos, é o valor de pico a pico. Aí nós temos outras formas de medição, uma delas seria a média. Na prática, essa máquina se desloca às vezes um pouco mais ou um pouco menos, devido a uma série de influências da estrutura da máquina, de uma outra máquina trabalhando ao redor, do material de processo. Muitas máquinas têm uma influência muito grande no seu nível de vibração, devido à temperatura de trabalho ou o próprio material de processo geram turbulências, aumento de carga, variação de carga, que influencia na vibração da máquina. Isso é um fator muito importante ao coletarmos os nossos dados. A condição da máquina. A condição ideal de ter a leitura da máquina é a condição de trabalho, que normalmente ela trabalha. Nem sempre isso é possível na prática, mas a condição ideal de nós tirarmos leitura de uma máquina é nas condições de operação, com temperatura e carga de trabalho normais de processo.